Olá, querido, olá, querida, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração nesse dia. Queridos, nós estamos hoje iniciando um novo projeto aqui no nosso canal. Nós vamos estar juntos, mergulhando a partir de hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero fazer nesse primeiro vídeo uma introdução sobre o livro de Atos dos Apóstolos e depois nós vamos meditando, palavra por palavra, episódio por episódio, aqui registrado sobre a igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que particularmente eu sou apaixonado e eu tenho certeza que essa trajetória que nós vamos ter juntos, meditando, passagem por passagem, episódio por episódio, vai também apaixonar, vai cativar o teu coração a respeito desse livro tão empolgante, que revela para nós a história, um pouco da história da igreja primitiva. Amém? Então eu quero convidar você para estar junto comigo nessa jornada, para estar junto com a gente, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está chegando hoje, é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, deixa eu te pedir, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa aí o seu gostei, ativa o sininho de notificações para que sempre que a gente postar algum conteúdo você possa receber o vídeo, você possa receber o conteúdo aí para você acompanhar com a gente. Eu vou até dar play aqui numa mensagem que a gente pregou na nossa igreja. No nosso canal tem muitas mensagens já que colocamos no nosso canal, né? Mensagens abençoadoras, tanto minha como dos obreiros da nossa casa, alguns amigos que estiveram com a gente ministrando a palavra do Senhor na nossa igreja. Então, se você está chegando hoje e quiser ir dar uma olhada, com certeza Deus vai estar falando contigo, vai te abençoar, tá bom? Então, vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Deixa o seu gostei aí e, se possível for, compartilha essa mensagem com pelo menos 5 pessoas, que eu tenho certeza que também vai ser empolgante para a vida delas, vai ser de uma forma maravilhosa para abençoar essa pessoa com quem você compartilhar, tá bom? Então, irmão, nós vamos fazer hoje uma introdução para que a gente possa começar essa jornada. E nós vamos começar do jeito certo, começar pelo começo, né? Fazendo uma introdução sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Você já leu Atos dos Apóstolos? Você já parou para estudar esse livro tão maravilhoso? Você já parou para meditar nas passagens aqui tão empolgantes? Eu, particularmente, irmão, para quem é apaixonado pela obra de Deus, para quem é apaixonado pela obra missionária, Atos dos Apóstolos, irmãos, é o que é a nossa regra, sabe? É a igreja que nós podemos nos espelhar para viver o que essa igreja aqui viveu. Eu tenho uma frase comigo, mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitude diferente, resultados diferentes. Então, hoje se fala muito temos muitas conferências, o que é muito válido, tá? Temos muitas conferências, muitos seminários sobre crescimento de igreja, qual método usar, o que fazer para a sua igreja crescer. Irmão, e eu sei que hoje nós temos, graças a Deus por isso, muitas e muitas igrejas nos nossos dias que são contagiantes, igrejas que são apaixonantes, igrejas que sim, nós temos muito a aprender com a sua liderança, com seus pastores, com toda a equipe que compõe ali o ministério dessa igreja, com tudo como é feito, adquirir, absorver algo da sua visão, algo do seu propósito, que tudo isso eu tenho certeza que nos abençoa muito. Mas se tem uma igreja que nós podemos seguir 100%, sem medo de errar, essa é a igreja que está registrada em Atos dos Apóstolos. É essa igreja que nós queremos ser, é do jeito que eles fizeram que nós queremos fazer, é os resultados que eles tiveram, sabe, que nós queremos ter, do poder de Deus, do avanço do reino, do ganhar almas, sabe, do crescimento da igreja. É algo contagiante que me deixa muito feliz. Todas as vezes que eu paro para estudar Atos dos Apóstolos, já li várias e várias vezes e pretendo ainda ler muitas e muitas vezes, porque sempre que a gente lê, ativa a nossa fé, nos deixa entusiasmado, nos deixa empolgado para continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Então, se você quer pegar a sua Bíblia,
Pega ela aí, se você quiser pegar um bloco de notas, se você vai anotar, anota aí todas as informações que eu quero te dar, tá bom? E eu lembrando, irmãos, o intuito disso aqui não é algo 100% teológico. Nós não temos aqui por objetivo ficar 100% teologicamente. Não, em algum momento também eu quero aplicar essa palavra para a tua vida. Em algum momento também eu quero aplicar as passagens, os episódios aqui que nós vamos estudar juntos. Quero também aplicar para você, trazer para você o conhecimento e não ser somente algo teórico. Eu quero também trazer com isso daqui algo bastante prático para a nossa vida, algo bastante prático para o nosso chamado, para o nosso ministério, algo bastante prático para nós como igreja nos dias de hoje, tá bom? Então, vem comigo nessa jornada, vamos lá, vamos alimentar o nosso espírito estudando Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer hoje uma introdução, né? Atos dos Apóstolos. Você sabe, por exemplo, quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas. Atos dos Apóstolos, assim como o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, é interessante falar que Lucas ele não se converteu automaticamente através do ministério de Jesus. Lucas, ele se converte lá na frente, após a morte de Jesus, após Saulo se converter, se tornar o grande Paulo. E Paulo, nas suas viagens missionárias, em algum momento o caminho dele e do médico grego, o médico amado, Lucas, se cruzam. E então Lucas é convencido pelo Espírito Santo e se converte ao nosso Senhor Jesus. E Lucas, irmãos, inspirado por Deus, ele recebe essa inspiração, sabe? Quando ele escreve o primeiro livro que ele escreveu, que é o Evangelho de Lucas, como ele não andou com Jesus, diferente de, por exemplo, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, diferente de Mateus, que foi chamado pelo Senhor Jesus quando estava lá na coletoria e que escreveu o Evangelho de Mateus, diferente do apóstolo João, né, que andou diretamente com Jesus e escreveu o Evangelho de João, né, relatando ali as histórias de Jesus mais precisamente. Lucas não teve esse privilégio, se assim eu posso dizer, de ter andado lado a lado com Jesus. Mas por uma inspiração divina, ele sente a vontade de também registrar os acontecimentos que Jesus fez aqui na terra, todas as obras de Jesus, tudo que Jesus fez e ensinou. Então, o que aconteceu? Lucas, quando ele se converte, ele sai pelas cidades e aldeias onde Jesus andou, e ele sai fazendo um tipo de uma pesquisa, e apurando os fatos, e escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. E assim, dessa forma, nós temos hoje o Evangelho segundo Lucas. Então o primeiro livro que Lucas escreveu é o livro que leva o seu nome. E Atos dos Apóstolos é o segundo livro que ele escreveu. Tanto é que Atos 1, versículo 1, Lucas fala assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Fiz o primeiro tratado. Ele está falando do livro de Lucas, não é? E agora ele começa aqui a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O interessante é que Lucas, ele agora andando ao lado de Paulo, né? Mais precisamente, ele começa a escrever tudo que ele agora estava vendo, tudo que agora ele estava vivenciando junto com ele ali. Tanto é que em algum momento você vai ver na escrita de Lucas, enquanto escreve Atos dos Apóstolos, ele usa as palavras nós, procuramos, nos chamava. Então isso significa que ele estava ali de corpo presente quando alguns episódios daqui do livro de Atos dos Apóstolos aconteceram, né? Atos dos Apóstolos é o que revela a história da igreja, né? Ou pelo menos os primeiros 30 anos ali, um pouco mais, da história da igreja primitiva. Após Jesus ressuscitar,
Lucas começa Atos dos Apóstolos assim, né? Declarando que Jesus ressuscitou, passa 40 dias aqui na terra ainda dando ensinamentos aos discípulos e é recebido de volta aos céus. Atos 2, a igreja é cheia do Espírito Santo e então começa a fazer a obra de Deus. Então, Lucas ele vem relatando ali aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos tem um versículo que nós podemos dizer que é o versículo chave, o versículo base. Se nós pudéssemos pegar esse único versículo e fazer um resumo de tudo que é o livro de Atos dos Apóstolos, seria Atos 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Se um dia alguém te perguntar qual que é o versículo chave do livro de Atos dos Apóstolos, você pode dizer, é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler o que diz lá? Atos 1, 8 vai dizer assim para nós: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se você for ler Atos dos Apóstolos, se a gente pudesse fazer um grande resumo, tudo que acontece em Atos dos Apóstolos é o que? A igreja é cheia do Espírito Santo. E a igreja sai para fazer a obra de Deus. A igreja começa fazendo em Jerusalém, após um período de perseguição ela vai para a Judeia e Samaria, e após isso até os confins da terra. Após Saulo se converter e começar as suas viagens missionárias até os confins da terra. Você vai ver isso, do capítulo 1 ao capítulo 7, por exemplo, você vai ver a igreja focada na sua missão em Jerusalém. Até no capítulo 7, onde Estevão é morto, o primeiro mártir da igreja após Jesus, né? Então, de Atos 1 até Atos 7, mostra o trabalho da igreja mais focado em Jerusalém. A partir dali começa uma perseguição sobre a igreja, e então a partir de Atos 8 até Atos capítulo 12, você vai ver a igreja saindo de Jerusalém e começando a expandir para a Judeia e Samaria. E a partir do capítulo 13, você vai ver, até o final do capítulo 28, você vai ver a igreja saindo de Judeia e Samaria e indo até os confins da terra. Perceba que a gente consegue resumir Atos dos Apóstolos somente no capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Atos 1 até o 7. Judeia e Samaria, Atos 8 até o 12. E até os confins da terra, Atos 13 até o capítulo 28. E tem um grande segredo aqui, é que Atos 28, ele se encerra de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma inesperada, não é? Atos dos Apóstolos não é um livro que tem uma conclusão, não é um livro que está concluído, né? Se assim podemos dizer. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos ele encerra com Paulo preso em Roma, e é como que Lucas põe um ponto final na história ali, mas não tem uma conclusão. Isso significa o que para nós? É que os Atos dos Apóstolos da igreja dos dias de hoje ainda está sendo escrito. Nós somos os apóstolos dos dias de hoje. Nós somos a igreja dos dias de hoje, chamados a continuar escrevendo a história da igreja. Isso me empolga, sabia? Eu fico imaginando, vamos dizer que Deus resolvesse continuar inspirando alguém para escrever Atos dos Apóstolos. Coisa essa que não irá acontecer, obviamente. Mas hoje, de repente, estaria o seu nome, você como igreja, você como obreiro, e isso eu falo de forma geral, fazendo a obra de Deus, e alguém registrando a forma como Deus te usa de uma forma poderosa. E alguém registrando as tuas histórias e colocando aqui. Olha, Atos 29, Atos 30, Atos 31. Já imaginou? Isso me empolga, sabe? Então nós somos a igreja que está escrevendo a história dos dias de hoje. Então, isso fica para nós, né? Para nós entendermos a nossa missão, entendermos o nosso chamado, entendermos o propósito de Deus aqui na terra através de nossa vida.
o objetivo do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas traz como propósito mostrar o que Jesus veio fazer e ensinar, né? Aqui Atos 1, versículo 2, diz assim, ó, versículo 1, na verdade, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então os evangelhos mostram Jesus, né, fazendo e ensinando. Ele curava e ensinava como curar. Ele libertava e ensinava como libertar. Ele orava e ensinava como orar. Ele fazia e ensinava. Mas agora Jesus morre, ressuscita, é levado aos céus, e agora Atos dos Apóstolos já mostra o que é a igreja fazendo a obra de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vem mostrando que os discípulos aprenderam e saíram fazendo o mesmo que Jesus. Isso cabe para nós entendermos também. A gente vai ler Atos dos Apóstolos, a gente vai ver os discípulos fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os oprimidos e ganhando almas para o reino de Deus. Fazendo discípulos, assim como Jesus fez. É como que Pedro dizia, em outras palavras, o que Jesus me ensinou, eu vou fazer e vou ensinar para que alguém dê continuidade ao que hoje eu estou fazendo. Está compreendendo? Essa é a missão da igreja. Por isso que eu costumo dizer que o evangelho é uma grande bola de neve, né? O evangelho chegou até nós, mas ele não para em nós. E tudo que Jesus fez em nós, tudo que Jesus nos ensinou, agora ele quer que a gente pegue, faça também e ensine a outras pessoas, para que daqui a pouco essas pessoas também estejam fazendo e lá na frente essas pessoas sejam aquelas que irão fazer e ensinar também a outras pessoas, que irão fazer e ensinar a outras pessoas. É por isso que o evangelho só cresce. É por isso que o evangelho só desenvolve, por isso que o reino de Deus só avança. Tá compreendendo? Essa é a forma de Jesus. Vou fazer em você, vou te ensinar e vou te enviar. E você vai fazer e você vai ensinar para alguém e vai enviar esse alguém. Tá compreendendo? É maravilhoso isso. Então, vamos lá. A igreja, ela não termina em Atos Apóstolos, a igreja termina em Apocalipse, né? Então, por isso que é bom a gente reforçar, como eu já falei aqui, que a nossa missão, né? Os Atos dos Apóstolos estão sendo escritos ainda hoje. Então Atos, ele encerra no capítulo 28, mas ele não tem uma conclusão. Não é aquele livro que alguém pode dizer assim, colocar como nos quadrinhos, né? E alguém bota lá um ponto final e escreve embaixo, fim. Não, a igreja só encerra em Apocalipse, depois que tudo se cumprir, depois que nós formos definitivamente morar no céu, aí tudo se encerra, tá? Vamos lá. Como eu falei, né? Em Lucas 1, se você ler, se você vai abrir sua Bíblia aí, você pode abrir comigo. Lucas 1. Você vai ver o que eu te falei lá, sobre que Lucas, ele saiu tirando informações, fazendo uma pesquisa a respeito de tudo que Jesus fez, para que então ele pudesse escrever o evangelho que leva o seu nome. Lucas 1, do versículo 1 ao 4, vai falar para nós assim: tendo muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Lembra que lá Lucas começa Atos Apóstolos falando: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então o autor é Lucas e o destinatário é esse homem, Teófilo. Está compreendendo? Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Está compreendendo? Ele saiu tirando informações minuciosamente para não errar, né? É claro que aqui ele usa essa linguagem, né? Pareceu-me bem, pareceu-me conveniente, né? Mal sabia ele que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever o evangelho que leva o seu nome, que entrou para o cânon sagrado e que traz tantas histórias tão belas
para nós, né? Tantas histórias de fé, tantos milagres que Jesus operou, né? Lucas, um evangelho maravilhoso. Então, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas escreve o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Como eu falei, né? Diferente de Mateus, que escreveu o seu evangelho baseado naquilo que ele viu ali de fato, de verdade. Diferente de João Marcos, por exemplo, né? Que escreveu o evangelho de Marcos. Diferente de João, o apóstolo João, o apóstolo amado, discípulo amado, que escreveu o evangelho de João, né? Lucas, médico grego, tanto é que o evangelho de Lucas ele escreve primeiramente também com o propósito de alcançar os gregos, né? Diferente de Mateus, que escreve o evangelho com o propósito de alcançar os próprios judeus. João Marcos, que escreve o evangelho de Marcos com o propósito de alcançar os romanos, né? Lucas escreve para os gregos e João, o apóstolo João, ele escreve com o intuito de alcançar todas as nações. Está compreendendo? Então Lucas, o médico grego, que escreveu o evangelho de Lucas. Então, nós estamos fazendo somente um resumo. Eu vou fazer esse resumo aqui de uma forma até um pouco grossa, né? Sem aprofundar muito, porque depois eu quero vir aqui episódio por episódio. Aprofundando bem, né? Com a pitada teológica, mas também com bastante aplicação prática, tá? Como eu falei aqui, com bastante aplicação prática, para que a gente chegue ao entendimento. Eu quero que essa coisa seja bem prática, irmãos. Eu não quero que essa coisa seja muito teórica, muito... Não. Eu quero que essa jornada seja empolgante para o teu conhecimento, mas também empolgante para a tua vivência no dia a dia, que é o prático da coisa, tá compreendendo? Eu não gosto de coisa prática, eu não gosto de coisa complicada, de coisa difícil. Eu gosto de coisa prática, coisa que eu ouço hoje, adquiro conhecimento, adquiro ciência, mas também coisa que eu saio daquilo ali e digo, isso aqui eu posso viver hoje mesmo. Eu vou fazer hoje mesmo, eu vou experimentar isso daqui hoje mesmo. Tá compreendendo? Então, sem o livro de Atos, jamais a gente entenderia as cartas de Paulo, por exemplo, né? A gente observa Atos dos Apóstolos, nos dá base em muita coisa para a gente entender as cartas que o apóstolo Paulo escreveu lá na frente, né? Porque Atos dos Apóstolos revela o início da chamada de Paulo, né? Revela o início da conversão de Paulo, né? E então dá base, né, para a gente entender lá na frente algumas coisas que ele escreve, né? Não saberíamos, sem Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos como a igreja surgiu, né? Olha a importância do livro de Atos. E é interessante dizer que Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico, tá? Nós temos os livros históricos, temos os livros poéticos, temos os livros proféticos, né? Atos dos Apóstolos é o único livro no Novo Testamento que é considerado um livro histórico, tá bom? Então ele conta como a igreja surgiu, né? Como saberíamos se não tivéssemos a história do início da igreja? Como saberíamos se Lucas não tivesse registrado, né, para nós? Então é interessante isso. Revela para nós também como Jesus cumpriu a promessa do Espírito Santo. Lembra? E cada coisa dessa aqui, irmãos, eu vou aprofundá-la depois. Isso aqui é só um resumo para te aguçar a curiosidade. Lembra que Jesus, que o Espírito Santo era uma promessa? Joel profetizou, Isaías profetizou, não é? O próprio João Batista profetizou, Jesus profetizou que um dia viria o Espírito Santo sobre toda a carne. E Atos dos Apóstolos revela o tão conhecido dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo veio e batizou a igreja com fogo, né? E todos oraram em línguas. Foi aquela coisa maravilhosa, né? E conforme a gente for caminhando juntos aqui, eu vou aprofundar em cada uma dessas coisas, tá, irmão? Vem comigo nessa jornada, porque eu tenho certeza que vai ser empolgante, apaixonante, vai ser tremendo para o nosso conhecimento, para a nossa aplicação. Vem comigo, tá bom? Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos revela para nós o desenvolvimento da obra missionária, né? Revela como a igreja cresceu, né? Temos hoje, como eu falei no início aqui, tantos seminários, tantos congressos, tanto isso, tanto aquilo, de como fazer a igreja crescer. Irmão, se a gente tiver
bastante sensibilidade para ler Atos Apóstolos, a gente vai pegar coisas aqui nesse livro que vão fazer nosso ministério bombar, vão fazer a gente crescer de uma forma excepcional. Entende? Então eu falo, irmão, o evangelho é simples e objetivo. E eu gosto disso também em Atos Apóstolos, que mostra o crescimento da igreja simples e objetivo. Não precisa enfeitar o pavão, não precisa de muita mirabolância. É só fazer o que Jesus fazia, que esses caras copiaram e fizeram e tiveram resultados maravilhosos. A ponto de alguém olhar e dizer, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Ah, meu Deus! E revela como a igreja cresceu vencedora, né? Apesar de tantas perseguições, apesar de tanta afronta, apesar de tanta coisa, como a igreja sempre cresceu vencedora. A igreja nunca perdeu, irmão. A igreja nunca perdeu. A igreja sempre ganhou, entende? Isso a gente aprende aqui em Atos Apóstolos. E para a gente concluir esse resumo aqui, quem estuda o livro de Atos fica apaixonado pela obra de Deus. Esta tarefa é da igreja e Jesus não fez um pedido. Jesus nos deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um breve resumo, tá? Daqui a pouquinho mesmo eu estarei gravando aqui a primeira passagem aqui. Por exemplo, nós vamos daqui a pouco ver Atos 1, Atos 1, do versículo 1 até o versículo 11, por exemplo. Esse é um primeiro episódio que acontece ali na igreja, que é maravilhoso, tem revelações aqui tão profundas. Então fica no aguardo aí do próximo vídeo, vem comigo para você aprender e praticar essa palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Irmão, e há um desejo no meu coração, nós ainda somos um canal pequeno. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós temos 423 inscritos, se eu não me engano, no nosso canal. E nós queremos ver esse canal crescer, irmão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí agora. Não precisa pagar nada, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá? Deixa aí o seu gostei. E compartilha para alguém essa palavra. E há um desejo no meu coração de isso aqui engajando. E você tendo qualquer dúvida, deixa a dúvida que você tiver aí, referente ao tema aqui, nos comentários desse vídeo. Deixa a sua dúvida aí que você tem. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre essa palavra aí, que o senhor falou aí nessa introdução. E aí, entre cada episódio aqui de Atos Apóstolos, de repente eu faço entre os episódios um vídeo somente respondendo as perguntas que vocês deixarem aí. Fechou? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo os comentários e eu posso elaborar um vídeo somente respondendo as perguntas e a gente vai assim intercalando. Faço um vídeo sobre um episódio, respondo as perguntas e no próximo vídeo a gente lança só o vídeo só das perguntas que vocês fizerem e no outro a gente relata mais um episódio, estuda juntos mais um episódio e a gente vai assim intercalando, tá bom? E vamos crescendo juntos, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Fica no aguardo aí do segundo vídeo dessa série de Atos Apóstolos, porque vai ser empolgante esse negócio aqui, tá bom? Tamo junto, Deus te abençoe.